A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 6, do versículo 7 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes de que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Ontem nós refletimos sobre a esmola, o jejum e a oração. Era isso que Jesus observava na época dele com os mestres da lei, os fariseus, os grupos religiosos, os que iam ao templo, e também até dos pagãos. E Jesus, hoje, dentro desse discurso do Sermão da Montanha, ele ensina os discípulos a rezar. O centro da nossa vida é a oração e ela deve se dirigir a Deus através de um diálogo amoroso, de muita amizade. Se você perguntar o que é rezar, é deixar-se, se entrelaçar no mistério do amor de Deus. A reza não é questão de formulação, de palavras. Jesus até disse aqui: não sejais como os pagãos, que pensam que usando muitas palavras eles vão obter o que pedem. Não sejais como eles, porque o Pai, que é Deus, que vai ouvir o que está orando, ele já sabe o que a gente precisa. Por isso que muitas vezes a gente pede e não recebe. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é que a gente precisa e nós estamos pedindo coisas que não convém à sua vida, à sua prática. Deus só dá coisa boa. Ele até falou uma outra oportunidade, a gente vai ouvir no Sermão da Montanha, lá para frente. Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus, imagine o Pai do céu como nos dará aquilo que necessitais. Olha aí. Então, a gente tem que pensar não com as nossas categorias mentais, mas com o pensamento de Deus, com a palavra do Evangelho. E hoje Jesus nos deixou aqui uma oração perfeita, a oração que Jesus nos ensinou. Toda missa nós rezamos o Pai Nosso. Jesus está justamente catequizando os seus discípulos e pede que a oração seja fiel ao Pai, que
que nos permite entrar dentro do seu amor. E Jesus mostrou isso, esse relacionamento filial, chamando a Deus de Pai. O nome de Deus, né, na Bíblia são muitos nomes de Deus, Javé, Adonai, Elohim e assim vai. Então Jesus, quando chegou, ele disse: de hoje por diante, esse Deus Javé, a quem você se dirige, ele vai se chamar de Pai. E eu e o Pai somos um. E Jesus procurou justamente ensinar esse relacionamento filial. E nos ensina que nós façamos a mesma coisa que ele fez. Portanto, o Pai Nosso é uma oração de primeira categoria. E ela pode se dividir em duas partes. A primeira parte da oração do Pai Nosso tem como centro Deus, que é Pai, a identidade e o nome de Deus. Depois tem a soberania, que é o reino de Deus que deve vir entre nós. E depois Deus fazer a vontade dele. Então esses três pontos são importantíssimos. E na segunda parte está justamente como centro da oração a comunidade, nós. E por isso que a gente pede o pão de cada dia. Agora, só que esse pão deve ser conquistado pelo trabalho honesto, responsável, com recompensas justas. E se a gente rezasse bem o Pai Nosso, a gente trabalhava melhor a sociedade, os projetos sociais. Depois ele lembra o perdão, não é? O perdão dos pecados e a gente se livrar do maligno. E no final, Jesus faz uma catequese mostrando que o perdão é essencial, porque se nós não vivermos esse espírito de fraternidade, de comunhão, de vida, de igreja, que é a comunidade de irmãos, e tem Jesus como irmão mais velho e Deus como Pai, então nós não vamos ter essas recompensas que nós esperamos. E também o perdão de Deus não vem para nós. Essa clareza a gente tem que ter. E São Lucas e São Mateus são os dois evangelistas que falam do Pai Nosso. São Lucas, escrevendo o seu evangelho, ele diz que os discípulos pediram para Jesus ensinar a rezar. E Jesus ensinou justamente o Pai Nosso. E São Mateus, que foi o que a gente ouviu hoje, o Pai Nosso está dentro do Sermão da Montanha. Quando orardes, quando Jesus disse que a gente tinha que se relacionar com ele através da oração, da esmola e do jejum, aí depois ele ensinou o Pai Nosso. E a diferença de São Lucas para São Mateus é que no texto de São Lucas são 5 petições, 2 para Deus, 3 para o próximo. E no Evangelho de São Mateus são 7 petições. O número 7 sempre relacionado com essa totalidade da Bíblia, né? A Bíblia ensina muito isso através dos números. É grandioso esse ensinamento. E agora eu convidaria para que nós rezássemos o Pai Nosso, já que Jesus nos ensinou. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Desejamos a todos uma boa tarde e acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 15. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.